Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 18 de março, quinta-feira da quarta semana da Quaresma. O Evangelho que nos é proposto é o Evangelho de João e continuamos refletindo sobre o capítulo 5, só que hoje os versículos de 31 a 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Aqui é o grande embate de Jesus com os mestres da lei e com os fariseus. Em que sentido? Eles não creem em Jesus em hipótese nenhuma, porque eles esperam um Messias glorioso, o Messias salvador, o Messias político, o Messias que libertaria Israel do domínio estrangeiro. E quando aparece um homem praticamente do campo, que vivia numa cidade pequenininha, Nazaré, depois ele muda para Cafarnaum, mas até então Jesus é de Nazaré, e todo mundo crê que ele nasceu em Nazaré. Não, ele nasceu em Belém de Judá, mas poucos sabiam disso. O que este homem tem a oferecer? Nada. É um Zé Ninguém. Portanto, eles não acreditam que este, entre aspas, Zé Ninguém, seja alguém enviado por Deus. E aí o que acontece? Algo extremamente importante que nos atinge sempre. Quando estamos tão convictos da nossa verdade, fazemos com que os nossos olhos fiquem vedados. Que é o que aconteceu com Paulo de Tarso. As escamas. Eram as certezas, as verdades absolutas que nós criamos e que nos cegam a ponto de nós não conseguirmos enxergar a ação de Deus através dos outros, na sociedade e na nossa vida. Assim podemos compreender todo esse diálogo de Jesus que vai dizer o seguinte para os fariseus: vocês procuram tanta coisa na lei, só que vocês não estão enxergando que eu sou a própria palavra que se fez homem e habitou no meio de vós. Eu trago, o que eu falo, não falo por mim, eu falo pelo Pai. E as obras que eu faço dão testemunho de mim. Porque o ódio deles era tão forte, a cegueira deles era tão forte, que por mais que Jesus realizasse obras que outros não tinham conseguido realizar, eles teimavam de não acreditar em Jesus. Porque aí entra duas coisas: a cegueira e o orgulho humano de não querer admitir que estavam errados. Quantas vezes a gente não cai nesse pecadinho, né? Não dar o braço a torcer.
não admitir que erramos, porque senão o nosso ego vai lá para baixo, né? Eu errar? Imagina, eu não erro nunca. Né? A minha esposa que erra, o meu esposo que erra, os meus filhos que erram, meus pais que erram, eu não erro. E quando eu percebo que eu errei, eu faço de conta que eu não vi nada e continuo com a minha convicção. Eu não errei. Eu estou certo. Né? Quantas vezes não fazemos isso na nossa vida? E nos fechamos à verdade. Queremos fazer com que a nossa mentira, que o nosso erro se torne uma verdade. Como os mestres da lei, que estavam tão presos às suas tradições, estavam tão presos à sua convicção de um Messias, que nasceria num palácio, o Messias rei, o Messias que iria governar, que não viram naquele pobre camponês, né? Aquele filho de carpinteiro, naquele homenzinho de Nazaré, o Filho de Deus. O menino que nasceu num estábulo. Né? Não, este cara não pode ser o Filho de Deus. Ele pode ser um cara que tem uma sabedoria muito boa, mas Filho de Deus, não. Devemos tomar muito cuidado com essa postura na nossa vida, senão corremos o risco de agir como os fariseus e não observar a ação de Deus através de pessoas que abrem o seu coração a Ele, que se torna instrumento deles, na nossa comunidade, na nossa sociedade e também na nossa vida. Grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!